A pesquisa que eu tenho desenvolvido é a pesquisa Gênero e Sexualidade, na pesquisa e produção científica brasileira, intersecções, convenções e conexões, e ela foi desenvolvida entre 2010 e 2012, a partir do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, aqui da Unicamp, e a partir do apoio do CNPq. Né? O objetivo do estudo foi traçar um perfil e contribuir para recuperar a história recente da pesquisa sobre mulheres, gênero ou sexualidade no Brasil. Nós partimos de uma literatura que indicava que os estudos de gênero como um campo científico ele estava em consolidação ou recentemente consolidado no Brasil, né? E também indicava suas articulações com a temática da sexualidade. Essa literatura também tomava em consideração a presença na agenda política nacional de demandas por produção e difusão de conhecimento científico nessas temáticas, especialmente a partir de reivindicações de movimentos sociais no campo dos direitos para mulheres e para LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E essas demandas estavam expressas em documentos de referência para políticas públicas, né, a partir dos quais têm se mobilizado iniciativas governamentais de fomento à produção sobre mulheres, gênero e feminismo e também sobre diversidade sexual. Bom, como não havia uma pesquisa que situasse tais estudos na sua diversidade regional e também disciplinar, nós acabamos por dedicar grande parte dos esforços da pesquisa a construir esse mapeamento. Né? Entre os resultados, o que eu gostaria de destacar aqui são os que dizem respeito diretamente ao crescimento do campo de estudos no Brasil, a sua diversidade interna no que concerne a abordagem de gênero e de sexualidade, a distribuição disciplinar e regional dos grupos de pesquisa e a expressão de sua produção em revistas e num evento temático. Né? Uma das coisas que a gente fez foi uma busca no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, né, que resultou em 905 grupos relacionados a gênero e ou sexualidade, cujos cadastros estavam ativos ao longo do ano de 2011. Né? Entre os grupos localizados, tem diferentes graus de envolvimento com as temáticas de gênero e de sexualidade. Então, tem grupos que têm um contato muito esporádico, tem grupos que são exclusivos de gênero e sexualidade, e a maior parte desses grupos surgiu entre 2002 e 2011. A distribuição regional desses grupos acompanha de perto a distribuição dos programas de pós-graduação no país. E ele se concentra principalmente, né, nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Do ponto de vista da distribuição disciplinar, cerca da metade desses grupos está situada na grande área das ciências humanas e 1/4 dos grupos nas ciências da saúde. E chama atenção a densidade da produção nessa temática nas áreas de antropologia e de sociologia. Quanto à ênfase temática, a maior parte desses grupos, 72% deles, trabalha com mulheres e ou gênero com gênero e sexualidade de modo integrado, sendo que o estudo isolado da sexualidade se dá na minoria desses grupos. Esses 3 tipos de ênfase, ou seja, exclusivamente em gênero e sexualidade de modo interligado, ou em sexualidade em separado, existe desde a década de 70. E as abordagens teóricas, a partir das quais são trabalhadas, elas são muito diversificadas, né? A análise específica dos periódicos e dos congressos específicos desse campo de estudo chamou a atenção para a importância das conexões internacionais na rede de atores que constitui o campo, assim como para o impacto que a institucionalização dos pesquisadores, né, ou seja, o ingresso profissional dos pesquisadores em universidades, especialmente em programas de pós-graduação, e também a criação de periódicos em âmbito local, tem sobre a expressão regionalizada da pesquisa. No que diz respeito à institucionalização dos pesquisadores, ficou evidente, né, nas viagens que nós fizemos para realizar o campo da pesquisa, o impacto positivo que o REUNE teve, ao menos na área das ciências sociais, ao alocar em instituições espalhadas por regiões com pouca expressão anterior. Né? No campo desses estudos de gênero e de sexualidade, vários dos pesquisadores que tinham sido formados nas universidades e centros que já tinham maior tradição nesse campo de pesquisa. Né? E ficou patente também o impacto da pressão dos estudantes, né, que passam a ter contato facilitado pela internet com a produção dos centros mais tradicionais
e a se engajarem em movimentos universitários relacionados a gênero e sexualidade, fazendo com que essa pressão, né, gere a emergência das primeiras pesquisas ou grupos de estudos nas universidades e localidades em que tais temas não eram trabalhados antes, né? Olhando para o material oriundo das entrevistas, o que ficou assim, muito marcante para a gente foi que esse campo se constitui, né, a partir de uma interlocução muito forte entre estudos de sexualidade sobre mulheres, gênero e feminismos, ou seja, é muito forte o imbricamento desses estudos e raramente eles são feitos em separado, né? Um segundo ponto é também uma articulação aí marcada por proximidades e por tensões entre pesquisadores e movimentos sociais, né? Aí tanto movimentos sociais feministas quanto movimentos sociais LGBT. Além disso, né, no fortalecimento desse campo, é preciso levar em conta o impacto da epidemia do HIV/AIDS, da expansão da pós-graduação no Brasil, da da ação que as fundações filantrópicas internacionais, especialmente a Fundação Ford, teve em tudo isso, e também a ampliação da participação da sociedade civil, a incluir das universidades, nos processos de formulação, de implementação e de avaliação de políticas públicas no período pós-redemocratização no Brasil, né? Especialmente nesta última década, onde a universidade está muito mais presente aí nas conferências de direitos das várias populações. A análise aqui proposta, né, ela sugere pensar de que maneira as relações dessa gama de atores dispostos em rede, produzidos por e produtores de processos políticos, acabam por criar e por recriar fronteiras, convenções, papéis e significados acerca de seus próprios lugares e acerca do conhecimento que eles produzem a respeito das mulheres, de gênero e da sexualidade. Era isso.